Brasil hoje estão tchubidubá, bidubá, sofrendo, chorando, vivendo sem salvação. Oh não, missões é compromisso, é amor, compaixão. Precisamos falar dele na cidade, no sertão. Hey! Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Tchubidubá, amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. Índios, ciganos, ribeirinhos e as crianças do lar, ou quem mora na rua sem ter onde ficar. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, vamos anunciar, proclamar Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Eu vou proclamar Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Tchubidubá, amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar, sem esquecer do tempo para orar. Quero ser bênção para minha nação, quero ser bênção para minha nação. Amo o Brasil! Oi, crianças, sejam bem-vindas a mais um IBE Kids e que bom receber vocês aqui, hein? Lembrando que esse mês estamos vivendo o mês de missões nacionais, isso mesmo. E agora eu quero que vocês recitem o tema da nossa campanha comigo, tá bom? Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Agora é só as meninas. Jesus Cristo... Muito bem, meninas. E quero ver vocês, meninos, se vocês conseguem falar mais forte, hein? Jesus Cristo... Ótimo, crianças. Vocês estão de parabéns. E além do tema da nossa campanha, nós também temos uma divisa. Eu sei que vocês já aprenderam domingo passado, mas vamos ler mais uma vez para ficar bem gravadinho na nossa cabeça? Ele fala assim, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos repetir mais uma vez? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Muito bem, vamos fazer uma oração, tá bom, nesse momento? Papai do céu, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa campanha de missões, que o nosso coração possa sempre arder para falar do teu amor para muitas e muitas pessoas. Que todos os missionários aqui do Brasil tenham bastante coragem, bastante fé e bastante esperança, Senhor, ao falar do teu nome para muitas e muitas pessoas. Abençoe o nosso culto. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amigo, 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 amigo. Que alegria te encontrar e novamente te abraçar. Com nossa amiga a gente sempre quer brincar. Vamos jogar dominó, vamos passear a pé. Olha só o gibi E os livros que eu li. Meu amigo Zó. é
Senhor é fruto do amor. O nosso amigo a gente sempre quer louvar. O nosso amigo a gente sempre quer orar. O nosso amigo a gente sempre quer cantar. Amigo, 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 amigo. Te amo, amigo. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. E depois do nosso momento de louvor, temos o nosso ofertório. Lembrando que parte da nossa oferta esse mês vai ser enviada para os nossos missionários aqui no Brasil. Então, se você está sentindo no seu coração a vontade de ajudar esses missionários e a nossa igreja a crescer cada vez mais e a falar cada vez mais do amor de Jesus, então faça a sua oferta, tá bom? Vamos ler novamente o versículo da nossa campanha para esse momento. Ele fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso mesmo, crianças. Atos 4:12. Vamos cantar o louvor de ofertório. Uma novidade para anunciar, um presente toda a gente vai ganhar. Mas não é brinquedo nem dinheiro, não, é esperança de salvação. Para todo tempo Ele é o amor,
pergunta bastante séria pra vocês, hein? Vocês já pensaram em ser pessoas invisíveis? Que nem os filmes de super-herói. E aí, quem já imaginou? Quando eu era criança, meu maior superpoder que eu queria ter era de voar. Mas minha irmã sempre quis ser de invisível. E qual é a coisa bacana de ser invisível, hein? Vai, quero escutar de vocês. Vem, me fala. A gente pode não ser visto e comer bastante guloseimas escondidos. Tô vendo, hein, a ideia de vocês? Fala mais. Escutar atrás da porta sem ninguém ver a gente. Ixi, que coisa feia. Muito feio, viu? Essa vantagem de ser invisível. Não gostei, não. Gente, como eu acabei de ver, acontece algumas coisas legais, é divertido, mas outras nem são tantos, né? Vocês já imaginaram vocês serem invisíveis todos os momentos da vida de vocês? E aí o papai e a mamãe de vocês não iam enxergar vocês, não iam poder dar um beijo e um abraço em vocês, vocês não iam receber bom dia das pessoas quando vocês chegassem no lugar. Triste, né? E eu vou contar pra vocês. Infelizmente, muitas pessoas vivem aqui no nosso país e no resto do mundo como se fossem invisíveis. Então, crianças, essas pessoas que vivem invisível em nossa sociedade são os moradores de rua, os usuários de droga, os prisioneiros, muitos estrangeiros que sofrem uma palavra chamada xenofobia. Pergunta a mamãe e o papai o que significa isso, mas eu vou falando logo que é quando eles sofrem preconceito por não serem do país em que eles estão vivendo, ou do estado, ou por serem simplesmente visitantes. Pois é, e infelizmente isso não só acontece de agora, inclusive nós temos uma história na Bíblia que retrata isso. Então vamos escutar a mensagem bíblica de hoje? Oi, crianças! Nós continuamos aqui com a nossa campanha de missões nacionais. E hoje nós vamos falar sobre um grupo de pessoas que nós chamamos de excluídos. Estranho, né? Pois é, crianças, mas existem pessoas que vivem assim no nosso meio, nas cidades, que são como se estivessem excluídas. E eu quero contar para vocês agora a história de um homem que também vivia como se fosse invisível. As pessoas já nem percebiam isso. Eu não sei se vocês costumam ir ao centro da cidade ou passear em algum lugar, quer dizer, andar em algum lugar que tenham pessoas que estejam dormindo pelas calçadas, pelas ruas. Às vezes essas pessoas já estão ali há tanto tempo que quando os outros passam por elas, nem olham mais, não dão atenção. Aqueles que ficam pedindo esmola, muitas vezes quem dá a esmola, né, quem dá o dinheiro, nem olha para ele, só faz mesmo entregar aquele dinheiro. Então essas pessoas, elas estão vivendo excluídas do convívio com os outros. E é quase como se elas fossem invisíveis, porque ninguém está olhando para elas. E a Bíblia nos conta a história de um homem que também vivia dessa forma. A história dele está narrada ou registrada no livro de Atos, capítulo 3, dos versos de 1 a 9. E esse homem, a Bíblia nos fala que ele era um aleijado, ou seja, ele não conseguia andar. E ele ficava todos os dias em uma das portas que dava acesso ao templo em Jerusalém. Essa porta se chamava Formosa. Olha só, um nome tão bonito, mas ele ficava ali naquela porta para fazer só uma coisa, gente. Para ficar esperando que as pessoas dessem alguma moeda para ele, porque ele, sendo um aleijado, ele não podia trabalhar. E ainda tinha mais uma coisa, crianças. Quem passava por perto dele achava que ele tinha sido castigado, porque na cultura judaica, quando alguém nascia com algum defeito, assim, como no caso dele, que era uma coisa, ele já tinha nascido daquela forma, aquilo era encarado como se a família dele tivesse sido amaldiçoada, recebido uma maldição. Então as pessoas olhavam ainda com mais desprezo para ele. Mas, mesmo assim, né,
vários deles davam moeda e a cada dia ele ficava ali naquela porta só esperando que alguém desse moedas para ele. E por ele ser aleijado, ele também não podia entrar no templo, porque as leis naquela época que regiam todo o costume, todo o ritual do templo, não permitiam que pessoas aleijadas entrassem no templo. Vejam que coisa triste. Graças a Deus isso não acontece mais, porque na nossa igreja podem entrar todas as pessoas. Se a pessoa é cadeirante, se a pessoa tem alguma dificuldade para andar ou para falar, todas essas pessoas podem entrar e cultuar ao Senhor. Mas ele não podia fazer isso. Então, numa dessas vezes em que ele estava ali na porta, né, essa porta chamada Formosa, e esperando que pessoas viessem dar dinheiro para ele, foi aproximando-se da porta do templo 2 discípulos de Jesus, 2 apóstolos, Pedro e João. E eles ficaram observando. E Pedro falou assim para João: João, você está vendo aquele homem ali na porta do templo? Olha só, as pessoas nem dão atenção para ele e parece até que é invisível, ninguém está se apercebendo dele. E eles então começaram a conversar, ele está ali querendo dinheiro, mas a gente não tem dinheiro, João falou para Pedro, a gente não tem nenhum dinheiro para dar para ele. Mas aí Pedro disse assim, não, mas vamos lá, vamos falar com ele. E então Pedro e João se aproximaram daquele homem, e aí, claro, o homem logo estendeu a mão, né, esperando receber o dinheiro. E Pedro falou para ele, olha, nós não temos ouro nem prata, ou seja, a gente não tem dinheiro, mas o que nós temos nós vamos dar para você. Aí eu fico imaginando, né, o aleijado, esse senhor da história deve ter pensado, você não tem dinheiro, nem ouro nem prata, vai me dar o quê? Crianças, Pedro tinha algo muito melhor para oferecer para aquele homem. Sabe qual era essa coisa muito melhor? Jesus Cristo, que é a nossa única esperança. Então Pedro estendeu a mão para aquele homem e falou assim, levante e ande, em nome de Jesus, levante e ande. E foi exatamente o que aconteceu. As pernas daquele homem começaram a ficar fortes, ele começou a se levantar e logo ele estava caminhando. Olha, ele passou a vida inteira naquela posição. Imaginem a alegria dele. Ele deve ter ficado assim, ó. Tenta pensar, criança, se você nunca tivesse andado e de repente você agora podia ficar em pé, correr, pular, saltar. E foi exatamente isso que aconteceu. E mais uma coisa maravilhosa para aquele aleijado, que agora não era mais aleijado. Ele podia entrar no templo e cultuar ao Senhor junto com os seus irmãos, com os seus amigos. E as pessoas ficaram admiradas quando viram aquele homem entrando, caminhando sozinho, porque estavam acostumados a vê-lo todos os dias ali na porta do templo pedindo esmola. Mas naquele dia, aquele homem conheceu Jesus, a nossa única esperança. Além de ter transformado a vida dele, ter dado um novo ânimo, fez com que agora ele fosse uma pessoa que podia caminhar com as suas próprias pernas, podia ir para onde ele quisesse sem depender de qualquer outra pessoa. E Pedro e João também aproveitaram aquele momento, porque as pessoas ficaram todas admiradas, se reuniram ao redor daquele homem. Pedro e João aproveitaram então para compartilhar também com todas as pessoas que estavam ali o amor de Jesus e falar para elas que só em Jesus Cristo nós temos esperança, só em Jesus Cristo nós podemos encontrar a salvação. E essa é a temática da nossa campanha. Jesus Cristo é a única esperança. A única esperança não só para aquele homem, para essa história que está aqui escrita na palavra de Deus, que já aconteceu há tanto tempo, mas é esperança também para todos nós que aqui estamos e conhecemos a palavra de Deus. Então, crianças, fiquem felizes porque nós conhecemos Jesus Cristo, a única esperança.
Eu vou contar para vocês agora uma história que aconteceu aqui no nosso país também, porque nós estamos na nossa campanha de missões nacionais. Domingo passado, eu contei para vocês a história de Graziela, né, que foi socorrida por aquele casal de missionários e, graças a Deus, a ajuda deles, ela teve a sua perna tratada e curada. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um rapaz chamado Oséias. Oséias é um rapaz que ele nasceu em um lar cristão e ele conheceu Jesus desde criança, mas ele se afastou de Deus e ele começou a andar com más companhias e fazer coisas erradas. Mas ele ficou tão afastado de Deus que sabe o que aconteceu? Oséias, em 2011, ele cometeu um crime e por isso ele foi preso. Agora, uma coisa tão interessante, crianças, que, veja só, uma pessoa ser presa não é uma coisa boa, né? Tira também a esperança dela, ela não vai agora mais conviver com sua família, vai ficar num local pequeno, às vezes com muitas outras pessoas, numa situação muito ruim. Mas com Oséias aconteceu uma coisa impressionante. Lá na cela onde ele estava preso, sabe o que tinha lá, crianças? Uma Bíblia. E Oséias já conhecia a palavra de Deus, porque ele nasceu num lar evangélico. E então ele voltou a ler a palavra de Deus. E ali, na prisão, Oséias se reencontrou com o Senhor. Ele ficou preso durante um tempo no complexo penitenciário lá em Foz do Iguaçu, que vocês estão vendo aí a imagem. E lá naquele local, ele teve a oportunidade de se reencontrar com Jesus. E ao mesmo tempo, ele evangelizou os seus colegas de cela, que também aceitaram Jesus no seu coração. E ali eles começaram a cultuar ao Senhor. De forma precária, do jeito que eles tinham condição, eles cantavam, louvavam o Senhor. E então ele pediu auxílio a um trabalho da Junta de Missões Nacionais, que é um trabalho de capelania prisional. Então o pastor, missionário, o pastor Elias Colombelli, lá no Paraná, atendeu esse pedido de Oséias e começou a dar assistência a eles. Hoje, Oséias já é formado em teologia. Ele já está cumprindo a sua pena no regime semiaberto, que é assim, crianças. A pessoa pode sair da prisão durante o dia e volta para dormir na prisão à noite. E agora, crianças, o sonho de Oséias é continuar a propagar essa esperança que ele encontrou no lugar que a gente pode dizer assim, o mais estranho possível. Ele estava preso, mas ali naquele local, ele novamente teve o encontro com Jesus, ou seja, um reencontro, a esperança, aquele que podia ajudá-lo a mudar a sua vida. E ele então entregou a sua vida inteiramente a Jesus. E essa esperança veio morar nele. E agora ele é uma nova pessoa, conseguiu falar do Evangelho para outras pessoas ali também na cadeia, outros se converteram e o maior desejo dele é continuar a levar essa esperança a outras pessoas. Então vejam só que não apenas nós podemos encontrar eventos de pessoas que conheceram Jesus, conheceram essa única esperança apenas aqui na palavra de Deus, não é? A gente observa que isso continua acontecendo. Todas essas histórias que eu tenho contado para vocês são verdadeiras e aconteceram aqui no nosso país. Pessoas que foram alcançadas pela esperança que há em Jesus Cristo. Pessoas que foram alcançadas pelos nossos missionários, os missionários que nós ajudamos a sustentar. Lembre-se, crianças, nós podemos fazer missões de várias formas. Nós podemos ser missionários quando nós compartilhamos a palavra de Deus com os nossos amigos, os nossos vizinhos, com os nossos familiares que ainda não conhecem Jesus. Quando nós oramos e também quando nós ofertamos.
Não esqueçam, o nosso cofrinho vai terminar o mês de setembro bem pesado, porque todos nós vamos participar dessa campanha. Você pode trazer a sua oferta aos domingos ou em um outro momento trazer aqui e entregar. Diga que é a oferta do culto infantil para missões nacionais. Ou depois, quando terminar o mês de setembro, se você estiver juntando aí na sua casa, então você traz aqui, a gente vai colocar aqui nesse cofrinho e aí depois a gente vai abrir e vamos contar e dizer aqui quanto foi que nós conseguimos arrecadar para a campanha de missões nacionais. Não esqueçam de participar. Orem pelos missionários e também compartilhem esse amor tão grande, lembrando que Jesus Cristo é a única esperança. Que história, hein, crianças? Vocês já conheceram algum paralítico na vida de vocês? Ou alguém que já foi tratado mal só porque era diferente? Sabe, a gente escuta muito sobre o bullying na nossa escola, né? Quando os amiguinhos fazem piadinha ou ficam falando mal do outro amiguinho só porque ele é um pouco diferente da gente. É péssimo. Deus não quer isso para nossas vidas, sabia? Ele quer que a gente enxergue todo mundo ao nosso redor com muito amor, que ninguém seja invisível aos nossos olhos, assim como nós não somos invisíveis aos olhos dele. A Bíblia fala em João 4, 20 e 21 que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, crianças, minha proposta é que a gente possa sempre andar de olhos bastante abertos para enxergar todos ao nosso lado. E assim a gente possa amá-los como Jesus nos ama e falar cada vez mais quem é Jesus nas nossas vidas, para que eles também possam conhecê-lo e entregar suas vidas ao Senhor, o nosso Salvador. Então, crianças, vamos cantar como é importante amar uns aos outros. Nosso culto não termina por aqui. Vamos ter agora a atividade de tia Lisângela, tá bom? Mas eu já vou me despedindo de vocês.
Tchau, uma ótima semana. Até a próxima. Olá, crianças, tudo bem? E aí, prontos para mais uma arte? A nossa arte de hoje tem tudo a ver com a história que a gente escutou agora há pouco. Isso mesmo, vamos fazer um fantoche do paralítico e vamos falar um pouquinho da alegria que ele sentiu ao ser abençoado e começar a andar depois que Pedro segurou na mão dele e disse: levanta-te e anda. Vamos lá? Para isso a gente vai precisar de a nossa folha, que vai estar anexada no link, uma tesoura, um palitinho de churrasco e uma fita crepe, só um pedacinho. Vamos lá? Primeiro, vamos imprimir, pedir para papai e mamãe ou qualquer adulto responsável imprimir o nosso arquivo, que vai ficar desse jeito. E agora a gente vai recortar. Recortar todo o bonequinho e recortar essas pernas bem grandonas. Vamos lá? Pronto, o nosso bonequinho ficou assim. Agora a gente vai cortar as pernas do boneco. Nosso bonequinho ficou assim, 3 partes. O corpo e as 2 perninhas. Agora, a gente vai pegar cada perninha dessa, tem uma marcazinha e a gente vai dobrar essa marquinha para um lado e para o outro, como se fosse uma sanfonazinha. Vamos lá? Vai ficar desse jeito. 2 sanfonazinhas, tá vendo? Agora, com um pedacinho de fita, a gente vai colar na parte de trás daqui do boneco a perninha. Vai ficar desse jeito atrás e desse jeito aqui na frente. Agora, com um palitinho de churrasco, vamos colar na cabeça do fantoche, desse jeito. Com um pedacinho de fita. Vai ficar assim, tá vendo? Quando a gente virar, já pode usar o fantoche para contar a história. E vocês, crianças, conhecem alguém que se sente assim, igual o paralítico dessa história? Que as pessoas tratam mal? Muitas vezes, algum coleguinha da nossa escola sofre bullying, isso mesmo, e as pessoas ficam desprezando eles. Ou aqueles moradores de rua, que são ignorados por algumas pessoas. As pessoas passam e nem notam que ele está lá. É muito triste isso. E o melhor amor para toda essa tristeza e essa indiferença, sabe qual é? O amor de Deus. Esse é o melhor remédio. Então, quando você vê uma pessoa triste da sua escola, sofrendo bullying, chame, converse com ela, fale com ela, dê pelo menos um sorriso. E quando você passar pelos moradores de rua, não ignore. Ore pela vida deles, dê pelo menos um sorriso. E se tiver alguma coisa, pede para a mamãe ou o papai ajudar, tá certo? Então, vamos aproveitar o nosso fantoche e contar essa linda história do paralítico que foi curado por Pedro e João.
E falar também do amor maravilhoso que Deus tem na vida de todos nós. A melhor forma de expressar esse amor é falando e orando por aquelas pessoas. Vamos orar? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até a próxima!